muito rico, irmãos, porque a visão da economia de Deus. A gente viu muito sobre ser filhos, a filiação, maduros, mas nessa conferência nós entramos no plano eterno de Deus. Nós estamos inseridos no plano de Deus. A economia dele, o que ele tem feito, tem feito e fará para introduzir o reino dele nessa terra, né? Como ele depende de cada um de nós, do nosso espírito. Nós vimos a importância do nosso espírito, o espírito está dentro de nós, viver, andar no espírito, deixando toda a obra da carne de lado, né? Nós vimos também Efésios, que a gente já estava estudando um bom tempo Efésios, o livro de Efésios, né? Mas ali o mistério de Cristo, a igreja, a mensagem que vocês lembram também que a gente viu os aspectos da igreja, riquíssimo. Alguns aspectos da igreja aqui, né? A igreja como família, como corpo. Você se sente parte de uma família? Amém. Sente parte do corpo? Não está sozinho, está vinculado, está sob suprimento do corpo, né? Tudo organizado, tudo, a disposição é perfeita. Às vezes a gente olha para a igreja e pensa, puxa, mas tanto problema, esse irmão é assim, esse irmão é assim. Irmãos, o corpo é perfeito, né? Tudo funciona bem. Nós que temos problema, nós que temos a vida alma dura, mas a igreja é sem ruga, né? A gente viu, sem mácula, graças ao Senhor. E vários outros aspectos, como guerreira também, como noiva, que a gente viu. A nossa situação inicial, né? Qual que é o material para a igreja, para formar a igreja. Estava destinado ao lago do fogo, mas foi salvo pelo Senhor, né? Cada um de nós aqui. Colossenses também, nós vimos de uma forma muito clara, muito profunda, né? O mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Vamos falar de novo? O mistério de Deus é Cristo. O Cristo maravilhoso. Quem viu Cristo de uma forma diferente na conferência diz amém. Amém. Foi rico, né, irmãos? Esse Cristo, que ele é o primeiro, mas ele é o último. Ele está antes da fundação do mundo, mas está dentro de nós também. Ele é pleno, ele é primogênito, ele é tão rico. Então, irmãos, esse Cristo é inesgotável. Cada reunião, cada desfrute, cada compartilhar, cada leitura da Bíblia, nós podemos conhecer um Cristo novo. Amém? Então o livro de Colossenses fala muito disso, né? E Cristo não é um Cristo terreno. Não é um Cristo que fica aqui nas coisas, pensando nas coisas de baixo, que a gente cantou. É um Cristo lá do alto. Mas não está distante de nós, certo? Não está distante de nós. É Cristo lá do alto, mas também está dentro do nosso espírito. Aleluia. E Filipenses, toquei muito no livro de Filipenses, irmãos. A gente sempre falava, né? Filipenses é a meta. Lembra? Filipenses tem a meta. Mas nessa conferência nós vimos que é mais do que isso. Sim, temos uma meta. Mas o livro de Filipenses fala do progresso do Evangelho. A cooperação do Evangelho, a defesa do Evangelho, a confirmação do Evangelho. É um livro cheio... Sócios do Evangelho. É um livro cheio de Evangelho, de boas novas. Nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós temos encargo pelas pessoas, amor pelas pessoas. E permeando, irmãos, todos esses livros, o meu sentimento foi que em todos eles, o que permeia é o amor. Vocês não sentiram isso também? Cada um desses livros, a gente viu, né? Acima de tudo esteja o amor. O amor está por cima de tudo, permeando todos esses livros. Amor entre os irmãos, amor para com Deus e amor para os irmãos, para as pessoas de fora também, né? Então esse acho que foi um apanhado bem geral aqui da conferência, o William vai ajudar. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa conferência, na verdade, ela foi memorável, né? Eu acho que todos que estavam presentes e os irmãos que ouviram dizer, perceberam que foi realmente o mover do Espírito, né, irmãos? Eu acho que nenhum dos irmãos que estava lá passou desapercebido, né? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na verdade essa conferência foi, na verdade, uma transição, né? Senhor Jesus. E durante todos esses anos, irmãos, nós todos fomos realmente, ouvimos tantas palavras, né? Debaixo desse ministério, o invocar o nome do Senhor, o negar a vida da alma,
A gente ouviu muito também sobre o orgulho no serviço, né? Servir ao Senhor, cuidado com o orgulho, crescer na vida de Deus, se alimentar da vide, e tantas outras palavras, cuidar dos irmãos, apacentar, ó Senhor Jesus. Irmãos, e muitas vezes, né, às vezes a gente achava que o falar estava um pouco repetitivo, não é verdade? Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, porque se hoje você lembra e hoje você invoca o Senhor todo momento, é porque todo dia o Senhor te falava, invoca o nome do Senhor. Se nas situações da sua vida, irmãos, você lembra que você tem que negar o seu ego, é porque todos os dias o Senhor te lembrou que você tinha que negar a vida da alma. Esse ministério, irmãos, salvou a minha vida. Eu estava completamente perdido. Irmãos, eu confesso que no dia que eu fui me despedir do irmão Dong, eu não tinha o que fazer, eu não conseguia. A Priscila falou, fala alguma coisa. Eu falei, irmão, eu não consigo falar a não ser obrigado. E eu falei para ele, pelo seu sacrifício, você salvou a minha vida e você salvou a vida de muitos irmãos. E por causa disso, eu pude entender o que é o crescimento de vida. E praticar todas as palavras que nós ouvimos durante todos esses anos, de fato, irmãos, nos fez crescer em vida. Ó Senhor Jesus! Enquanto alguns ficaram complicados, irmãos, pode ver, ficaram para trás, irmãos. Quanto mais simples, mais humildes, o Senhor avança. Ó Senhor Jesus! A simplicidade devidas a Cristo. O Senhor está falando, invoca o nome do Senhor. E a gente invoca o nome do Senhor. Toca na presença de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Nessa reunião, irmão, nessa conferência, tiveram 14 mensagens. Confesso que desfrutei muito de todas. Mas existiu uma mensagem, irmãos, que foi a mensagem do Espírito Santo, dizendo para as igrejas que nós vamos avançar. E que o Senhor precisa de um só corpo. O Senhor precisa de unanimidade. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o Espírito agiu durante anos e anos, e nós, praticamente todos nós, somos salvos debaixo desse ministério, pela graça do Senhor. E o Espírito agiu por meio do irmão. Mas o Espírito Santo não para. E ele não vai parar, irmãos. Ó Senhor Jesus! E o Senhor aperfeiçoou e preparou irmãos para nos conduzir adiante. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o nosso coração é de ser um com esse encargo. Porque esse encargo não é de um homem, não é de exaltar um homem, exaltar outro homem. É de trazer o Senhor de volta. E o Senhor precisa preparar a sua igreja. Ó Senhor Jesus! Nós somos a sua igreja. Irmãos, e a gente precisa deixar de lado, irmãos, todo conflito, falação, irmão, falar mal, criticar a liderança. Ó Senhor Jesus, isso só traz morte. E eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós quer falar palavras do inimigo, não é verdade? Na igreja, nós temos que produzir vida, irmãos. Quando você vai falar alguma coisa negativa, trava a sua boca, irmãos. Invoca o nome do Senhor. Volta o seu coração a Ele. Senhor Jesus. E o Senhor vai avançar, irmãos. Porque a meta do Senhor é o reino. E Ele quer preparar o máximo de pessoas para entrar nas bodas do Cordeiro. Senhor Jesus. E nós também, irmãos, a nossa missão, a nossa comissão é levar o máximo de pessoas para adentrar o reino. Ó Senhor Jesus. Tantas mensagens, né, irmãos? Mas essa mensagem do Espírito para as igrejas foi a que mais me comoveu, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos avançar, irmãos, em um só coração, que o Senhor precisa de nós. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou falar um pouco sobre a relação do irmão Dong com a igreja de São Paulo. Desde 1960, quando o irmão Dong chegou aqui com a família, aqui no Brasil, ele se instalou aqui em São Paulo. Desde então, começou a reunir-se como a igreja em São Paulo. Um grupo de irmãos, era muito reduzido,
era composta por irmãos chineses, imigrantes, que chegaram ao Brasil. E desde então foi partido o pão, desde este ano, e nós estamos em 2017. Quantos anos são? Vocês fazem a conta para mim que estou... Hein? 57 anos de testemunho de partir do pão aqui na igreja de São Paulo. 57 anos sem faltar um domingo. Esse é um testemunho, não é? E nós vamos continuar, que a bastão passou para nós, para todos nós aqui, continuarmos com testemunho aqui na cidade de São Paulo. Irmão Dong sempre se instalou aqui, como dizia, e daqui então o Senhor deu comissão para ele, a partir de 75, pregando o evangelho também para a cidade de Ribeirão Preto, onde começou a obra, não só a Igreja de São Paulo, mas a Igreja de São Paulo expandiu junto com o irmão Dong para outras regiões. Foi levantada outras igrejas. A partir de 75, então foi uma igreja atrás da outra em várias cidades do Brasil. Então, a Igreja de São Paulo sempre participou da obra do irmão Dong. Amém? E o encargo do irmão Dong sempre, sua preocupação é aqui, a Igreja de São Paulo, por estar numa cidade, São Paulo, que é a maior cidade do país, ele sentiu aqui que é muito estratégico. A obra aqui seria o centro da obra, e daqui sairia todo o levantamento das igrejas. E assim foi. Então, aqui em São Paulo, ele tinha muito encargo, muito estratégico para o seu ministério. Portanto, por exemplo, este local, nós não tínhamos nem ideia de adquirir esse imóvel aqui. Nós estávamos na Praça da Árvore e já foi um grande esforço para nós comprarmos aquele imóvel e transformá-lo em local de reuniões. Eu mudei para lá e constituí família lá e tal, cresci naquele lugar. Meus filhos cresceram ali, estávamos todos acomodados, estávamos muito bem. Nós estávamos muito ótimos lá na Praça da Árvore, a 50, não sei, 30 metros de metrô. Era uma facilidade, praticidade enorme. Estávamos muito contentes ali, mas o Senhor não quer que a gente fique acomodado. E num dia, numa reunião de serviço de segunda-feira, o irmão Dong apresentou, né, a proposta de a gente procurar outro lugar maior do que lá da Praça da Árvore, que já estávamos bem acomodados, né? E naquela reunião, nós fazíamos contas e não fechava, porque a previsão de entrada de ofertas não dava para cobrir o dinheiro que ia ser pago. Me lembro até o Miguel Cabral pegou a máquina dele, científica, financeira, aliás, HP 12C, e fazia cálculo daqui, fazia cálculo de lá, e não dava nada, né? Aí ficou um branco nessa reunião de serviço, eu me lembro, por um tempo. Aí o irmão Pedro falou assim, aí o irmão Pedro começou a falar, irmãos, se o Senhor está falando conosco, vamos crer na palavra do Senhor. Se o irmão Dong está falando, amém. Vamos batalhar para isso. Graças ao Senhor salvou a reunião aquele dia. Então, não é? É verdade. É verdade. O irmão Dong até aquele branco silencioso, né? Falou assim, bom, se vocês não têm cargo, tudo bem, a gente passa para outro dia, para outro tempo. Aí o Pedro, então, começou a falar isso aí, foi que salvou a reunião. Aleluia! Graças ao Senhor por isso, né? Então, irmãos, nós temos que andar pela fé. Então, por aqui tinha esse terreno, estava guardado mais de 10 anos, 20 anos, não sei, e não conseguia vender esse terreno. De repente, o irmão Nilo falou para o Pedro, vamos dar uma olhada naquele lugar lá, tal. Muito descrente, vieram para cá,
viram e chamaram gente. Depois eu vim aqui também, e eu senti muito bem, acho que todos sentiram muito bem desse local de reuniões, desse lugar aqui. Viemos para cá, e aí todos concordaram, a Igreja de São Paulo vai comprar, amém? Na época era 2 milhões de reais, que já na época era barato. 8 mil metros quadrados aqui, e a Igreja de São Paulo tinha 400 mil em caixa, e para 2 milhões faltavam outras 1 milhão e 600. Então, o que fizemos? Fizemos um negócio, nós vamos pagar a Igreja de São Paulo 400 mil, e conseguimos parcelamento de 10 vezes de 160 mil. Você sabe, parcela de 160 mil reais por mês é muito para a nossa capacidade. Não é verdade? Mesmo que a gente consiga 60 mil, por mês, 10 vezes 60 mil, ainda tem 100 mil de diferença para pagar. Aí, irmãos, aí que entrou o irmão Dong. Com a obra, ele liderou, né, alguns irmãos, empresários, para que, a nível de obra, conseguimos pagar todas as prestações. E aqui, então, aí. Por que Mondong fez isso? Mondong tinha a intenção de aqui seja um centro de obra. Para isso, ele queria que a editora viesse aqui, e hoje a editora está aqui, e também o Instituto Vida para Todos. Então, essa é uma mescla da Igreja de São Paulo com as atividades da obra. Amém? Então, eu queria deixar claro isso, né, que o irmão Dong, toda vez, na construção também, quando faltava dinheiro, a gente falava com o irmão Dong, a construção está cara, às vezes está precisando de dinheiro. O irmão Dong, tá bom. Então, ele, dava um jeito dele lá, conseguia dinheiro para a gente construir isso aí. Aleluia! Então, o irmão Dong ama muito a Igreja de São Paulo, e esse lugar ele preparou para a Igreja de São Paulo. Já estava, e por isso que é importante ter ministério, ter irmãos da obra, porque eles não deixam a gente sossegado. Isso é bom para a igreja, né, Judeu? Você falou que a obra dá dinamismo para a igreja. É verdade. Eu estava muito sossegado na Praça da Árvore, né, acabei de adquirir meu apartamento, meus filhos estavam crescendo. Para que vir para cá, começar do zero? Mas amém, não é para a gente acomodar. E daqui para frente não é para nós acomodarmos, desculpe. E quando a gente começar a sentirmos acomodados, alguma coisa vai acontecer para mexer com a gente. Ó Senhor Jesus! Amém. Pedro? Chamou o Pedro. Andrezinho, antes do André sentar, eu queria, irmãos, dizer do privilégio da igreja em São Paulo e das igrejas da região, de ter tido o irmão Dong tão perto de nós. Aqueles que souberam aproveitar bem, né, aproveitaram. Aqueles que não souberam aproveitar, perderam a oportunidade. Mas o fato é que ele deixou muitas coisas para nós, muitas lições, muitos exemplos e muita coisa viva. Ele não interrompeu a obra dele e dormiu no Senhor, mas a obra continua em andamento. Ele deixou uma obra em andamento. Isso é que é muito precioso, e por isso que o Senhor levantou irmãos, né, no nosso meio, para poder dar continuidade a esse encargo do Espírito, que vai até a volta do Senhor. Então eu queria aproveitar, irmãos, antes, o irmão Pedro vai trazer a palavra para nós daqui a pouco, eu queria convidar a família do irmão Dom que está presente aqui, porque nós também temos o privilégio de ter a maior parte da família do irmão Dong morando aqui em São Paulo. Tem alguns que moram nos Estados Unidos, né, mas a maior parte está aqui em São Paulo. Então, os filhos, as noras, os genros, os netos, os bisnetos, eu queria convidá-los para vir à frente, para que todos nós pudéssemos abraçá-los. Vai ser um abraço simbólico, porque muitos não puderam estar na estância, na despedida, na reunião maravilhosa de despedida, gloriosa de despedida do servo do Senhor, e não puderam abraçar essa família, mas nós podemos abraçá-los agora aqui. Então eu queria convidar para que todos venham à frente, irmão Pedro, irmão André já está aqui, Rodrigo, Melissa, vou falar os nomes aqui que eu tenho medo de esquecer, né?
Sueli, Maria, e cadê? Quem está aí? Sofia, Caris, Xana, cadê? William, Marcos, Kiko, Larissa, todos da família. É uma honra também, irmãos, conviver com essa família maravilhosa. Queria convidar os irmãos representando a Igreja de São Paulo, o irmão Varjão, os presbíteros, né? O irmão Jurandir e... Cadê o Tarcísio? Tá faltando gente aqui, né? Tem muito mais gente. Cadê os pequenos? Eu tenho o Benjamin aqui. Ah, já estão embaixo? Hã? Mas nós vamos abraçar esses aqui como se estivéssemos abraçando a todos, né? Pode ser? Então eu queria... Como que nós vamos fazer esse abraço, irmão Varjão? Eu queria, número 1, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida de todos vocês, porque o irmão Dong... Amém, irmã Sueli. Oh, obrigado. Obrigado por ter vindo. O irmão Dong deixou uma família consistente, servindo ao Senhor. Cadê o William? Não está aí? Está aqui o William. Cadê o Kiko? Está servindo as crianças. Tá. Irmãos, então nós queremos dizer para vocês, toda a Igreja de São Paulo, as igrejas aqui representadas também, dessa pequena região, uma parte da região 8A, que nós amamos muito vocês. E que vocês são um modelo de família para nós. Por quê? Porque todos servem ao Senhor com um coração íntegro, integral, total, completo. Então eu conheço o Pedro bem de perto, o André, e eles têm sido um testemunho maravilhoso para mim e para toda a minha família. Eu creio que para todos nós aqui. E é claro, junto com eles, todos os membros dessa família. É uma pena a Beth não estar aqui, mas o David, que mora nos Estados Unidos, e a Joy também. Puxa, tem o filho dos filhos, o Timóteo, filho do André, que não está aqui também, né? Está morando em São Carlos, né? Então, irmãos, Dorotio Carlos... estão viajando. Puxa vida. Depois nós vamos ter que dar um outro abraço. Irmãos, nós queremos dizer que nós somos um com essa família maravilhosa. E nós vamos sustentar principalmente o irmão Pedro, essa responsabilidade que o irmão Dong passou para ele, ainda em vida. Não foi o Pedro que tomou, o irmão Dong passou para ele a responsabilidade e para o irmão Esdras. Então eles dois, juntamente com Miguel, André e todos os cooperadores, vão levar essa tocha acesa até a volta do Senhor. O irmão Doug entregou, veio com a tocha acesa até aqui e acendeu a tocha de todos nós, as nossas tochas, especialmente a tocha do Pedro, que tem que arder muito, porque a responsabilidade dele é muito grande. Ontem, ele está aqui hoje conosco, mas ontem ele participou da conferência em Ribeirão Preto, da primeira reunião, para dar um testemunho de que nós somos um para o avanço da obra do Senhor. Não existem família A, família B, todos nós somos da família de Deus. E muitas pessoas falavam que na passagem do irmão Dong, quando o irmão Dong dormisse, a família Ma e a família Dong iam se dividir. Mas eles dois deram testemunho para nós lá na estância, e as famílias deram testemunho para nós de que nós somos um. E o Pedro esteve em Ribeirão Preto para fazer e ratificar essa declaração, reiterar essa declaração. E, irmãos, ele chegou de madrugada aqui e já está conosco aqui. E vai trazer a palavra para nós daqui a pouco. Mas como a gente poderia agradecer, eu gostaria de fazer uma oração como se toda a igreja, todos os irmãos estivessem orando por vocês, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela ajuda que recebemos do seu servo. Obrigado pela passagem dele, que o Senhor fez de uma forma maravilhosa. Nenhum de nós podemos fazer essa programação. Senhor, tantos anos servindo ao Senhor. Entre nós.
Senhor, e nós pudemos nos despedir dele. A última reunião, ali na instância, com tantos irmãos, tantas igrejas presentes. E isso foi passado para toda a terra. Tantas pessoas puderam ver essa gloriosa passagem. Senhor, mas ele deixou um legado para nós. E nós queremos levar esse legado adiante. Queremos fazer uma oração especial por essa família, que eles possam continuar unidos, juntos, firmes em um só propósito. Obrigado, Senhor, por tê-los perto de nós. Queremos desfrutar deles, queremos cuidar deles, queremos abraçá-los, queremos declarar que somos um com eles. Jesus é o Senhor. Abençoa também a igreja em São Paulo, as igrejas da região. Senhor, que nenhuma igreja se veja livre desse encargo. Todos nós podemos abraçar o encargo de trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor. Obrigado, amados. Irmã Júlia, anciã da igreja em São Paulo, representa a todos, me dando esse abraço. Amém. Senhor Jesus, essa reunião realmente é muito especial. Irmão Dong, quem que não tem saudades, né? Tantos anos conosco, tantos anos estivemos debaixo desse guarda-chuva, todas as intempéries caía sobre ele e nos protegia. Ó Senhor Jesus. E agora estamos sós. Mas nós temos que avançar. Louvado seja o Senhor pela forma gloriosa com que o Senhor levou ele. Ninguém podia ter feito o que foi feito. O tempo, as circunstâncias, tudo, só Deus, Ele pode mover as circunstâncias, só Deus pode mover as pessoas, mexer com o tempo, tudo foi perfeito, perfeito. Tudo isso indica, irmãos, que o Senhor o amava muito. Na sua partida, aquele palco montado na estância foi montado especialmente para ele, porque o palco anterior seria muito acanhado para ele. Então o Senhor mandou um evento e montou esse palco. Isso aconteceu tudo 2 semanas antes da conferência. E ninguém faz um evento daquela magnitude, mudando de um lugar para outro em 2 semanas antes da sua realização. Por isso, irmão, tudo isso é o Senhor fazendo. E o Senhor prolongou a sua estada entre nós no hospital. E na quinta-feira anterior da conferência, na quarta-feira eu estive visitando a ele. Na quinta-feira eu não fui, mas todos os outros meus irmãos que estavam aqui foram e verificaram uma situação muito especial. Aquele dia ele estava extremamente tranquilo e sereno, e ele dormiu. Quando ele dormiu, com certeza o Senhor levou-o para um lugar onde o Senhor estava. Ele foi de encontro ao Senhor. Aí quando ele acordou, estava sereno. Ele não sabia que ele ainda estava vivo. E perguntou várias vezes para todas as pessoas que ele encontrava naquele momento, ele ainda estava vivo? E perguntava, eu ainda estou vivo? Quer dizer, ele já, na verdade, já tinha sido previamente levado para o Senhor, só devolvido por nossa causa. Aí na sexta-feira, eu já estava me preparando para ir para a estância. Na sexta-feira, a Beth começa a nos avisar, que ele estava com fortíssimas dores de isquemia. Sabe o que é isquemia? É quando
quando a obstrução de artéria já não consegue mais irrigar os órgãos, aquela dor é terrível. Aí eu fui correndo para o hospital. Quando eu fui para o hospital, irmãos, aconteceu uma coisa em que nós, agarrando o braço dele, eu tive um sentimento do Espírito de pedir para que o Espírito com que o Senhor o ungiu durante esses anos todos, feito, irmãos, a obra que o Senhor o incumbiu a fazer, irmão, muitas vidas foram transformadas por causa dele, não é isso? Nosso destino das nossas vidas, irmãos, foi mudado, não foi? Esse homem mudou a vida de muita gente. Irmãos, o Senhor certamente colocou sobre ele, ungiu sobre ele um espírito especial. E eu não podia deixar que esse espírito fosse embora com ele. Então eu segurei o braço dele, o Espírito me deu esse sentimento de orar. Eu falei, Senhor, passe para mim esse espírito com que o Senhor ungiu a ele. Ontem, um cooperador de Piauí me mandou um versículo que está em Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Irmãos, esse espírito eu pedi, na verdade, ele deixa um legado para nós, e ele deixa, na verdade, uma responsabilidade para nós levarmos adiante. E sem esse espírito especial, irmão, nós não teríamos condições de levar essa carga adiante. Por isso que eu pedi, não é para mim, eu pedi, irmãos, na verdade, para que todos nós juntos pudéssemos levar essa carga adiante. E também, né, em segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Irmãos, o Senhor soberanamente me levou até o hospital, que eu não planejava ir na sexta-feira, porque eu já tinha de fazer preparativos na instância que começava a conferência no sábado. E o Senhor me fez ir até ali, irmãos, para pegar essa porção dobrada do Espírito. Portanto, irmãos, e o Senhor levou de uma forma gloriosa, né? E todo o resto você já conhece, não vou repetir. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a comissão que o Senhor deu para ele, eu vou dizer para vocês, vai continuar. E não só vai continuar, irmãos, vai ampliar. Eu tenho certeza que ele é como um grão de trigo. Caiu na terra e morreu. Se ele não morresse, não poderia produzir muitos grãos. Ele viveu uma vida de cruz. Ele nunca viveu para si mesmo. Ele nunca se preocupou com o seu próprio benefício, seus interesses, ainda que muitos maldosamente o acusavam, e Senhor Jesus, injustamente, fizeram muita coisa contra ele. Mas, irmãos, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. E nós queremos tomar esse caminho da cruz, caminho estreito. E ele tomou esse caminho, irmãos, e hoje ele pavimentou um caminho para nós, para o futuro. Portanto, irmãos, eu acredito que em vida o Espírito fez coisas maravilhosas, essa obra maravilhosa. Nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor usou esse homem. Mas eu acredito que com a sua partida, com a sua morte, irmãos, o Espírito vai fazer mais ainda. Não sei se você acredita.
Ele vai fazer mais ainda, irmãos, porque a base está pavimentada. E nós temos, irmãos, um grupo de cooperadores coesos. Graças a Deus, não há divisão entre nós, não há pensamentos diferentes. Todos nós estamos prontos para levar essa incumbência adiante. E eu acredito que a igreja em São Paulo e a região da Grande São Paulo, a região 8A, irmão, todas as igrejas, nós estamos prontos para levar essa incumbência adiante. Irmãos, eu estou realmente, de um lado, triste pela partida dele, mas, por outro lado, irmãos, alegre, porque o Senhor nos vislumbra uma coisa maior que o Senhor quer fazer, nos usando os humildes membros do corpo de Cristo. Daqui para frente, irmãos, nós não temos a capacidade, e nós não temos como se diz no box, punch, né? Sabe o que é punch? É a pegada. Nós não temos a pegada do irmão Dong, mas, irmãos, nós temos um grupo de pessoas. Se a gente se juntar em unidade, em unanimidade, como os irmãos, né, falaram aqui antes de mim, irmãos, longe de nós toda divisão, longe de nós, irmãos, toda crítica, não é? Conflitos. Irmãos, vamos nos unir, pensar a mesma coisa. Nós só pensamos no progresso do Evangelho. Aleluia! Eu estou muito alegre, porque nós estamos conseguindo, irmãos, fazer a inclusão de muitos irmãos jovens. Quando eu falo jovens, na verdade eu digo os mais jovens do que eu, certo? Porque quem tem 60 anos, acho que com 40 anos são jovens, né? Ou se de 40 anos são jovens. Quem tem 40 anos, acho que os de 30 anos são jovens, certo? Então, sim, para mim todos são jovens, porque eu já tenho mais de 60 anos. Portanto, irmãos, graças a Deus, irmãos, eu estou muito feliz, realmente muito feliz. É o meu sonho de muitos anos e muitos anos, a inclusão, irmãos, desses irmãos mais jovens, tomando responsabilidade. Irmão, é isso que eu sempre quis ver. Em João, né, na primeira epístola de João, ele fala de 3 categorias na igreja: de pais, né, de jovens e de filhinhos. Filhinhos são os mais tenros, né, acabam de entrar na igreja, acabam de nascer, acabam de crescer, né, de estar vivendo no lar do Senhor. E os pais são os mais maduros. Mas nós temos, irmão, nós precisamos dos jovens. Jovens aqui, não necessariamente jovens de 20 anos aqui. Jovens aqui, irmãos, são essa classe intermediária de idade. Se eles não entrarem para operacionalizar, irmãos, os velhos não têm força suficiente de fazer isso. E os filhinhos são muito tenros, muito meninos ainda para fazer o trabalho. Irmãos, está acontecendo um fenômeno entre nós, começando nas conferências de jovens, conferências de adolescentes, a inclusão dessa força de mão de obra. Esses irmãos estão nos ajudando demais. E as conferências de jovens, irmão, começaram a ganhar uma força tremenda com essa equipe de apoio nos ajudando. E isso nós trouxemos para a igreja de São Paulo. Não sei se vocês estão percebendo, né? Esses irmãos, pouco a pouco, estão entrando na igreja de São Paulo, estão mudando. Nós já estamos preparando para a próxima conferência em São Paulo. Que dia que é? Porque esse final de semana está sendo Ribeirão Preto, semana que vem será em Brasília, eu vou para lá e o Esdras também, e a outra semana será em Piracicaba, e a próxima já é São Paulo. E, irmãos, vocês vão ter uma surpresa. Tem equipes, irmãos, de apoio trabalhando já em todos os serviços da igreja de São Paulo. Essa conferência vai ser diferente. Os irmãos já estão preparando desde já. Irmãos, por quê? Porque nós queremos oferecer melhor serviço na igreja para os irmãos e para o Senhor.
Chega de dar o resto do tempo para o Senhor. Chega de dar o que sobra, o dinheiro que sobra, tempo que sobra, energia que sobra para o Senhor. Vamos dar o melhor para o Senhor. Não é? E vamos, irmãos, restaurar os grupos familiares. Os grupos familiares não são apenas, irmãos, para a gente se encontrar, né, socialmente. Os grupos familiares visam cuidarmos uns dos outros, alimentarmos, educarmos e também, irmãos, multiplicarmos. Ganharmos pessoas novas, né? Precisa de irmãos que exerçam responsabilidade, liderança, né? Chega uma pessoa nova, aqui tem pastor. Tem pastor na igreja? Quem é pastor? Quem é pastor aqui? Quem está disposto a pastorear outro? Se alguém disser, eu estou cheio de problema, eu preciso de um pastor. Tem pastor aqui? Você se dispõe? Nos grupos familiares, irmãos, dá para fazer isso, não dá? Não fuja da sua responsabilidade. Né? Ainda que você se julgue ainda despreparado ou despreparada, mas, irmão, se o Senhor colocou alguém sob o seu cuidado, porque Ele acha que você está preparado. Né? Então, não fuja da responsabilidade. Irmãos, nós vamos colocar nossos ombros para servir, né, os pequeninos, os jovens, os meninos que entram na igreja. Ó Senhor Jesus, e todo o serviço, irmãos, fazer da melhor maneira possível. Serviço de criança, graças a Deus, irmão, temos um grupo de irmãs que realmente dão vida para isso. Adolescente tem um grupo de irmãos também dão vida para isso. Os jovens estão se organizando, se coordenando para cuidar um dos outros, né? Nós temos as irmãs que estão cuidando a partir do Congresso das Irmãs. Irmãos, e tudo isso que está acontecendo, irmãos, é para o progresso do Evangelho. Vamos ser cada vez mais edificados, cada vez mais, irmãos, pronto para o Senhor poder acrescentar mais pessoas entre nós. Vamos ter uma estrutura do lar, berçário montado, não é isso? Eu digo berçário espiritual, berçário montado. O Senhor pode mandar pessoas que ninguém deixará de ser cuidado. Irmãos, é isso que as igrejas aqui precisam fazer, e com certeza, irmãos, muita coisa vai acontecer entre nós, muitas pessoas o Senhor adicionará no nosso meio. Amém? Amém. Tudo isso é bênção que o irmão Dong deixa para nós. Nós vamos levar isso adiante. Irmãos, eu vou dizer para você, vou complementar o que o André falou. Irmãos, a igreja em São Paulo sempre esteve muito pertinho do ministério do irmão Dong. E esse fator tem sido a nossa bênção. Não é verdade? Senão, irmão, nós estaríamos distanciados. Graças a Deus, irmãos, nós estamos perto, porque o irmão Dong está aqui. Às vezes nós até nos lamentamos não ter sido mais perto ainda. Mas de qualquer forma, irmãos, é muito gostoso, sabe? Esse relacionamento entre apóstolo e as igrejas, como foi com os filipenses. Se você lê o livro dos Filipenses, você vai perceber que, irmãos, a igreja em Filipos era uma igreja querida de Paulo. Era muito especial para o Paulo. Eles se associavam ao Evangelho, à obra de Paulo. Né, Joyce? O sócio do Evangelho saiu de lá, sabia? O nome sócio do Evangelho saiu de lá, porque os filipenses eram sócios do Evangelho do Paulo. Capítulo 4. Quem quer ser sócio do Evangelho? Ainda não é. Ainda não é. Quem quer ser sócio do Evangelho? Levanta a mão, fala, eu quero ser sim. Ó, Joyce. Levanta você, Joyce, dá uma olhada. Ó, contribui com R$5, R$10, R$20, R$50, o que Deus propuser no seu coração. Mas é gostoso você fazer parte do Evangelho. Tudo que, né, os apóstolos trabalham lá na linha de frente e você tem parte. Irmãos, vale a pena ser sócio do Evangelho. Irmãos, assim, tudo que o irmão Dong fazia, irmão, nós fazíamos o melhor de nós para acompanhar. Fazíamos o melhor de nós, irmãos, para fazer parte. A igreja de São Paulo ganhou essa grande bênção. Irmão, não é agora que vai parar, não é isso? Nós vamos continuar com esse trabalho. Ó Senhor Jesus, eu queria que vocês todos, nós vamos ter que partir o pão, né? Então sei que vocês todos, irmãos, estão prontos
para avançar com o Senhor. E daqui para frente, irmãos, fogo também no Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Amar o quê? Amar o que Paulo amava, amar o que o irmão Dong amava, que é levar Evangelho às pessoas. E, por fim, irmãos, eu quero dizer, o que nós lemos, nós relemos a semana 6 do alimento diário. Essa semana 6, irmãos, é para nos preparar para crescermos muito mais daqui para frente. Que é, irmãos, tirar toda a parede de separação entre membros do corpo de Cristo. Se você ainda tem conflito com alguém, se você ainda tem problemas com alguém, se você ainda não consegue olhar para a cara de algum irmão, alguma irmã, irmãos, está na hora da gente desfazer qualquer inimizade. Usando o quê? Usando a cruz de Cristo. Basta você invocar, ó Senhor Jesus. Como o William falou aqui na frente. Pensa que o irmão Dong era muito caduco. Toda mensagem ele falava sobre invocar o nome do Senhor. Ele falava uma mensagem, tá vendo? Ele vai falar em invocar o nome do Senhor de novo. E depois vai falar negar a vida da alma de novo. Né, irmãos? Os irmãos já estavam cansados. Toda mensagem, invocar o Senhor, negar a vida da alma. Irmãos, era isso que nós precisamos. Não é? Para a cruz de Cristo poder atuar em nós. Para eliminar toda inimizade entre nós, derrubar toda a parede de separação, irmãos, é só invocando, negando a vida da alma. Irmãos, até o Senhor voltar, nós vamos invocar. Quem já incorporou invocar na sua vida cotidiana? Quem pode dizer assim, eu não preciso nem me esforçar para invocar, porque já está incorporado no meu viver diário. Dirigindo o carro, ó Senhor Jesus. Fazendo tarefas domésticas, ó Senhor Jesus. Quando eu fico bravo com minha esposa, com meu marido, com o irmão, com uma irmã, ó Senhor Jesus. Às vezes parece difícil, mas tem que invocar. Ó Senhor Jesus. Porque invocar, irmãos, traz toda a realidade espiritual. Leva-nos a estar no Espírito. E o Espírito é o Espírito da realidade. Ele traz toda a realidade espiritual que nós não temos para dentro de nós. Você acredita nisso? Você não consegue negar a si mesmo. Você está cheio de opiniões. Irmão, opiniões matam. De um lado, irmãos, é bom a gente ter opinião, mas por outro lado, irmãos, insistir em opiniões acaba matando. Por isso, irmãos, qual é a solução? Negar a vida da alma. Mas como negar a vida da alma? Eu não tenho força de negar a vida da alma. Ó Senhor Jesus. Muita oração. Joelho no chão. Não é? Grupo de oração. Reunião com os irmãos. Irmão, tudo isso nos tira do nosso mundinho. Irmão, nós estamos sendo salvos. Essas palavras parecem repetitivas, mas elas nos salvam. Amém, irmãos? O Senhor está querendo preparar, irmãos, tirar todas as picuinhas entre nós. Todos os atritos, mágoas, ressentimentos, raiz de amargura, que se prolonga ao longo do tempo. Não é isso? 5 anos atrás você fez isso comigo. 15 anos atrás você fez isso comigo, irmãos. Tem que arrancar essa raiz de amargura de uma vez por todas, não é isso? Vamos zerar. Dá uma, como é que fala? Resetada, como é que fala em português? Reiniciar. Vamos apertar aquele botão, reiniciar. Vamos limpar todo o passado, invocando o nome do Senhor, tomando a cruz que derrubou toda a parede de inimizade. Irmão, daqui para frente, irmão, só coisa positiva. Problema nós vamos ter, mas nós vamos eliminar logo com a cruz. Ó Senhor Jesus. Porque não somos mais crianças na fé. Somos hoje espirituais. Senhor não vai só nos dar leite espiritual. Agora Ele pode nos dar alimento sólido. Irmão, porque nós estamos prontos para crescer em vida. Amém, irmãos? De um lado triste, mas estou muito contente por outro lado. Nosso futuro é brilhante.
Alguma coisa grande o Senhor vai fazer, irmãos. Você não sabe essa semana, e o Deus sabe, os irmãos sabem, isso, algumas pessoas já se aproximaram de nós, irmãos, do mundo cristão, irmãos, pessoas sinceras que amam o Senhor, querem fazer parcerias conosco, irmãos. Agora eu não quero falar ainda para vocês o que é, mas, irmãos, nós estamos sentindo que o Senhor quer fazer grandes coisas. E nós não vamos ficar só entre uma tribo nossa, não. Nós vamos acabar, irmãos, cuidando das 12 tribos. Todos os filhos de Deus, irmãos, são objeto do nosso serviço. Nós vamos servir todos os filhos de Deus. Irmão, que o Senhor abençoe vocês, abençoe cada família, abençoe cada lar. Realmente até no seu lar, irmão, que o Senhor possa aproveitar essa hora. Vamos limpar toda a inimizade? Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Quem aqui tem problema no casamento, que não aguenta mais olhar para o seu marido, sua esposa, né? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa, né? Aproveite agora. Vamos, ó Senhor Jesus, vamos reiniciar. Usar a cruz de Cristo, invocar o nome do Senhor. Irmãos, uma coisa boa é perdão. Uma coisa que funciona é perdão. Aprenda a perdoar. Aprenda a pedir perdão. Quem aqui tem força para pedir perdão? Não acredito. Precisa de muita força para pedir perdão. Precisa, irmãos, pedir perdão e perdoar. Vamos zerar? Reiniciar. Senhor Jesus, aqui na igreja de São Paulo, irmão, só haverá edificação. Pregação do Evangelho. Ganhar pessoas novas. Irmão, eu, como se fosse uma pessoa nova, não gostaria de entrar numa comunidade. Um tem problema com o outro. Outro tem ressentimento, tem mágoas. Um fala mal do outro, irmãos. Eu não gostaria de pertencer a essa comunidade. Mas na igreja, irmãos, graças ao Senhor, não tem mais isso. Vamos só amar um ao outro. Cuidar um dos outros, orar uns pelos outros, não é isso? Todos nós estamos crescendo ainda. Temos defeito? Temos. Estamos em construção ainda, não é isso? O Senhor abençoe cada um de vocês. Amém? Então vamos ficar todos de pé. Eu vou fazer uma oração por todos vocês. Enquanto isso, os irmãos vão preparar uma mesa aqui, por favor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esse momento. Com a partida do irmão Dong, o Senhor entregou-nos essa tocha. O bastão está nas nossas mãos. Faz-nos, Senhor, pessoas fiéis, servos fiéis, levar adiante essa tocha. Essa incumbência, Senhor, também incansavelmente como o irmão Dong o foi. Também com persistência e resiliência, como esse servo sempre foi. Senhor, que as dificuldades não nos derrubem. Senhor, os problemas, Senhor, não nos tirem do caminho. Oh, queremos levantar os joelhos trôpegos, as mãos descaídas. Senhor, queremos seguir à frente. Senhor Jesus, aqui está um grupo de pessoas dispostas a cooperar contigo. Pessoas dispostas, Senhor, levar essa incumbência adiante. Edificar a tua igreja. Pregar o Evangelho. Progresso do Evangelho é o nosso alvo. Ó Senhor Jesus, abençoe cada um que está aqui. Abençoe a família de cada um. O trabalho de cada um. Senhor, o grupo familiar de cada um. Ó Senhor, Bom Café, local de reuniões. Ó Senhor Jesus, pedimos, Senhor, limpa, Senhor, de todos os problemas. Senhor, possa libertar-nos, Senhor, de toda escravidão que ainda, Senhor, nos faz aprisionar. Senhor Jesus, queremos estar livres para te servir. Senhor, também cura toda a doença. Senhor, cura todos os problemas psicológicos, espirituais. Senhor Jesus, também a questão financeira. Senhor, abençoa, Senhor. Podemos ofertar, podemos te servir também no dinheiro. Senhor Jesus, abençoe cada um, vá em paz para casa. Ó, Senhor, para edificar a tua casa. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus.